O que aprendemos durante nossa jornada até aqui? Aprendemos que um futuro cada vez mais verde começa quando se faz muito além da obrigação. Aprendemos que com pequenas mudanças nos nossos hábitos, podemos reutilizar nossas embalagens. Aprendemos que é possível produzir mais cerveja com menos água, porque cada gota conta. Que a energia que nos move pode ser mais sustentável. E que só pode ensinar quem nunca para de aprender. Cuidar do planeta e das pessoas. É assim que a gente usa a nossa energia. Afinal, um mundo melhor é reflexo das nossas atitudes. Com transparência e responsabilidade, buscamos a sustentabilidade em tudo que fazemos. Sabemos que mais do que qualquer promessa, o que vale é o exemplo. E se depender da gente, você sempre terá alguém com quem contar. Vamos agir juntos. Melhorar a vida das pessoas hoje e garantir um planeta melhor para as futuras gerações. Nosso compromisso é transformar a realidade, gerando impacto positivo no meio ambiente e na sociedade por futuros mais azuis. Isso é prosperidade compartilhada. Esse é o nosso legado. A Egea, nossa natureza, movimenta a vida. Olá a todos e a todas, bem-vindos e bem-vindas a mais um painel do mês do ESG da Exame. Junho é sempre o mês do ESG aqui na Exame e a programação repleta de especialistas e debates muito importantes sobre os principais temas da sustentabilidade do ESG. E hoje vamos falar sobre água, esse recurso, né? Talvez seja o mais importante aí para nossa vida, e todo negócio depende de água e é um dos mais negligenciados, infelizmente. E eu tenho comigo online a Patrícia Furtado de Mendonça, que é CEO da Aquamater, e também o Edson Carlos, que é presidente do Instituto Aegea. Gostaria de agradecer muito a presença de vocês aqui e começar já com a Patrícia, que está um pouquinho longe do mar, né, Patrícia? Está aí no sertão baiano, mas eu acho que seria interessante, Patrícia, você começar falando dessa questão da integração, né? Água, clima, também a gente falar sobre poluição e a relação da terra, né? Ou seja, do que acontece na terra com a poluição dos mares. Então, Patrícia, por favor. Bom, primeiro, olá vocês, alegria encontrar todos de novo. E falar de água para mim é falar de vida, Rodrigo, então é sempre uma imensa alegria. Com a Aquamater eu costumo sempre dizer, lembrar, né, que cada gota de água em terra é filha do mar. De lá ela veio e para lá um dia ela volta. Porque muito tempo atrás o nosso planeta ele era totalmente coberto pela água do mar, digamos assim. Então essa integração ela é inevitável, é que às vezes no nosso dia a dia a gente não vê, né? A gente olha para um grande aquário chamado oceano
e a gente olha para todas essas outras águas que circulam, as águas que estão nos corpos hídricos, nos corpos naturais, digamos assim, que integram o ciclo natural da água. E eu brinco muito falando das águas domesticadas, né? Essas que o homem tirou do seu lugar de origem para fazer circular e viabilizar a nossa vida urbana, as indústrias, enfim, a produção de tudo aquilo que consumimos, que é como se elas participassem de uma espécie de ciclo artificial da água, mas que está tudo integrado, né? Então todas as águas, inclusive nós, esquecemos às vezes de nos colocar dentro do ciclo hídrico, né? Nós consumimos e também expiramos, transpiramos água, perdemos água do nosso corpo. Então, eu acho que é sempre importante nós vermos que, para além de um recurso, que é um recurso, claro, ela é também o elemento da vida. Sem água não há geração de vida, não há manutenção de vida. E aí a gente fala, né, acho que ligada à questão de poluição e mais do que isso, de contaminação da água, não é só água, porque em geral se diz, né, que os átomos, as moléculas de água do planeta, elas são as mesmas desde o início dos tempos. Então a água no planeta não acaba. O que acontece é que ela se desloca de uma maneira que atrapalha muito a nossa vida, basta a gente ver toda a questão ligada à crise climática e os eventos extremos, e o fator realmente preocupante, de fato, também é a contaminação da água, né? Porque sem uma água de qualidade, como manter a vida e a saúde nossa, dos organismos vivos do planeta em geral e da própria economia, que precisa de uma água para poder gerar todos os seus bens, né? Então essa visão integrada, como a gente teve junto em Nova York, foi muito forte o tema do The Source to Sea Approach, nessa abordagem da fonte ao mar, que é um conceito desenvolvido já há muito tempo, que fala de uma governança integrada de todas as águas. Eu acho que tendo isso em mente, nos ajuda a nos prepararmos para os eventos extremos que vêm aí ligados à crise climática, ao El Niño e a tudo aquilo que se refere à manutenção dos negócios e como se preparar para eventos que podem impactar e que vão impactar muitos deles, né? Eu acho que essa é o que eu traria nesse começo de conversa. Interessante essa relação da água com mudanças climáticas, crises climáticas, e uma frase que eu ouvi lá em Nova York também, é que se a crise climática é um grande tubarão aí pronto para nos abocanhar, a água é o dente do tubarão, né? E Edson, é interessante, a Patrícia trouxe toda essa questão da gestão, né? A gestão, até uma gestão global, né? da água, um recurso, enfim, desigual também no mundo. E destacar aqui que a Egea foi a grande vencedora aí, grande destaque dos nossos melhores do SG, justamente pelo trabalho que desenvolve na gestão da água, num país que tem a maior reserva de água doce do mundo e, infelizmente, um sistema, né, um déficit histórico de saneamento. Como é que você enxerga essa questão da gestão da água, Edson? Bom, Rodrigo, primeiro queria agradecer aí pelo convite, agradecer a Exame, dizer do meu prazer aqui de estar de novo com a Patrícia, sempre uma pessoa que me faz aprender muito, fico muito feliz quando tenho a oportunidade de estar com ela nesses fóruns tão importantes, né, para a gente discutir temas que são temas do planeta, como ela colocou muito bem nessa primeira fala, né? Essa visão, essa necessidade de olhar de forma integrada. A água se faz cada vez mais presente nos grandes debates, né? Mas você chama atenção para uma coisa muito importante. A gente nasce, cresce e aprende na escola que o planeta é o planeta água, que o Brasil é um país abençoado por Deus por ter 12% da água doce do planeta, e isso talvez nos faz ser cidadãos descompromissados com a água, né? Essa noção de que a água estará sempre ali, a qualquer momento, para quem nasce numa cidade que já tem água potável na torneira, é que ela sempre vai estar ali, e a gente acaba não sabendo que a água potável é um bem fundamental e muito escasso, né? Nós temos aí no Brasil ainda 35 milhões de pessoas que não têm acesso à água potável. Essas pessoas normalmente são as mais pobres, são aquelas que moram nas periferias, nas favelas, nas áreas rurais, na Amazônia, nas palafitas.
Então, a gente ainda tem um Canadá inteiro, de uma população equivalente ao Canadá, que não tem água potável. E quando a gente fala de esgotamento sanitário, a gente está falando de 100 milhões de brasileiros, né? Quase metade da população. Isso é quase um pedaço grande da Europa, como se fosse um pedaço da Europa que não tivesse esgoto coletado e tratado, e o esgoto, quando não é coletado ou não é tratado, ele vai parar nos nossos rios, nos reservatórios, na praia e finalmente no oceano, que é talvez acaba sendo o grande diluidor de esgotos do planeta, né? A gente está falando aqui do Brasil, um país que está entre as 15 maiores economias do mundo. No século 22 em muita coisa, a gente produz vacina, a gente fabrica avião, a gente é referência na produção de alimentos do mundo, e a gente está no século 19 ainda, no que se refere ao saneamento básico e às doenças e o impacto ambiental trazido pela falta dessa infraestrutura. Isso tudo acaba na água. Assim como a gente está falando do clima, que a água é a grande impactada pelas mudanças climáticas, pela falta de saneamento também é a água. Claro que as pessoas, pelas doenças, pelo problema todo que causa nessas famílias que não têm acesso à água e ao esgoto, né, que ficam mais doentes, se afastam mais do trabalho, são menos produtivas, as crianças aprendem menos, né, onde não tem saneamento. Mas o grande vetor disso tudo acaba sendo a água. É a água que leva, quando a gente tem água potável e o esgoto coletado e tratado, é a água que leva a esse desenvolvimento, essa saúde, esse progresso. E quando não tem, infelizmente, é a água que leva esses impactos, principalmente para as famílias que moram mais perto desses cursos d'água poluídos, que costumam ser os mais pobres. Então a EGEA desenvolve um trabalho muito forte, principalmente nessas áreas pobres das cidades que a gente está. A gente está em 13 estados, né? Até o final do ano, a gente vai atender 30 milhões de brasileiros com água e esgoto, né? Cidades desde 3 mil habitantes, muito pequenas, no interior do Mato Grosso, por exemplo, até o Rio de Janeiro com 7 milhões. Então, a gente não olha a cidade pequena ou grande, rico ou pobre, a gente faz questão de levar para todo mundo. E dentre esse todo mundo, o foco principal vem sendo nas favelas, nas palafitas de Manaus, com tarifa social, com sistemas tecnológicos que a gente consiga fazer chegar esse serviço nas áreas mais difíceis, né? Por exemplo, nas palafitas de Manaus, a gente tem que entrar com redes aéreas, porque o rio sobe muito, com sistemas de esgotamento sanitário muito travados, com cimento, com concreto para segurar a cheia dos rios. Então, isso faz com que a gente pense fora da caixa, né? Isso que me faz muito feliz de estar numa empresa que tem esse olhar, né? Então, a água ela é fundamental, né? A água é a mais sagrada das substâncias, mas, infelizmente, ela vem sendo negligenciada muitos anos, principalmente pela falta de saneamento básico, né? Para começar, essas são as palavras aí. Obrigado. Não, sim, essa visão, né, da gente perceber o atraso do Brasil, né, em relação ao saneamento, eu acho muito importante, até para depois a gente falar do marco do saneamento também, né, Edson, que eu acho que é um tema importante. Mas antes eu queria voltar aqui com a Patrícia, porque o Edson trouxe essa questão também, né, do mar ser o grande diluidor de esgoto, né? E aí você mencionou, Patrícia, a questão do conceito da fonte ao mar, né? Eu queria que você explicasse um pouco melhor esse conceito, até porque eu acho importante entender, né, da onde vem a poluição dos mares, né? A gente fala e tal, mas eu acho legal se você pudesse explicar melhor esse conceito. Eu acho que não tem muito mistério. Se a gente começa, por exemplo, mais de 80% da poluição marinha é gerada em terra. E os maiores portais que levam esses vários contaminantes, né? Eu diria até contaminação, porque às vezes a gente fala em poluição e a gente enxerga muitos plásticos, mas nem sempre uma água poluída, ou às vezes não só, dependendo da quantidade de plástico, isso se verifica como um contaminante que pode ser um veiculador de doenças. Mas o fato é o seguinte, nós temos essa grande quantidade de plásticos e de contaminantes físicos, químicos, biológicos até, que podem, via rio, chegar ao mar. Até o Blue Keepers, o projeto do Pacto Global, fez uma pesquisa imensa agora, identificando no Brasil cerca de 600
portas de acesso de toda essa contaminação, essa poluição até chegar ao mar. E às vezes a gente não enxerga isso, né? Então, como que ver esse ciclo? E se a gente pensa só, eu trago sempre esse exemplo que já é banal, mas ele ajuda a compreender a questão do microplástico, que se desfaz em nanoplástico e hoje já integrou o ciclo da chuva, já está na placenta de todas as mães que geram um filho, no leite que elas amamentam, porque está em suspensão no ar, né? Então a gente vê que está tudo integrado, não tem como a gente isolar. Então o próprio ciclo essa governança integrada dos corpos d'água que o Source to Sea Approach traz, na verdade é um framework, né? Um contexto que mostra para as pessoas, olha, a gente não pode mais olhar para as coisas isoladamente, porque tudo gera um impacto. Então é claro que essa abordagem da fonte ao mar, ela está focada em tudo isso, que da terra chega ao mar. Mas eu diria que eu convido também as pessoas a pensarem nesse outro caminho do mar à terra. Como eu falei, nós temos hoje o oceano como um grande regulador climático, né? Ele absorve uma quantidade brutal de gás carbônico, mas ele também funciona como um ar-condicionado que ajuda a resfriar o clima do planeta. E todos os impactos que ele está sofrendo hoje aceleram a crise climática que impacta o ciclo da água e os impactos todos ligados às grandes secas e inundações, por exemplo, né? Como a gente estava falando antes, que agora isso vai ser intensificado com o novo El Niño que chega aí, porque as temperaturas do oceano e da atmosfera estão, assim, muito altas, né? Então, eu acho que a gente não pode perder essa visão sistêmica. Ainda que cada um trabalhe no seu setor, na sua área de especificidade operacional, como que essa visão sistêmica ajuda a pensar no médio e no longo prazo? Porque a gente não pode mais pensar só no curto prazo, né? Já temos muitas informações, muita ciência que apontam para o fato dessas transformações que virão. Então, Rodrigo, olhar essa abordagem da fonte ao mar, eu diria que ela é fundamental. E aqui eu ressalto também que hoje a gente não pode só trazer a responsabilização de várias dessas poluições ou contaminações para quem trabalha no setor de água e saneamento. Porque se nós pensamos, grande parte dessa contaminação vem, por exemplo, do setor têxtil, da agricultura. Então, assim, qual é a responsabilidade de outros setores para isso que está sendo gerado, né? Eu acho que a gente precisa pensar agora, de fato, numa colaboração entre diversos setores para o desenvolvimento de tecnologias e para a responsabilização de cada um. Empresas, governo, o consumidor, já que cada consumo é também um ato político. Claro, a gente não pode colocar junto uma pessoa que vive uma situação de vulnerabilidade extrema que não tem escolha, né? Mas como quem pode escolher, pode forçar um pouquinho para determinadas mudanças, como já está acontecendo, né? Então eu diria que essa visão integrada, ela tem que acontecer dentro do ciclo hídrico, mas também dentro de todo um universo que faz uso da água, que faz uso do oceano. Se nós pensarmos que mais de 80% também do transporte marítimo, do transporte de mercadorias no planeta acontece via transporte marítimo, né? Então, na verdade, todos nós usamos todos esses azuis que circulam. Eu acho que isso é importante para pensar em como mitigar contaminação de todo tipo, para além do plástico, porque o plástico, eu digo, ele é a camada visível, ele é a ponta do iceberg, mas nós temos aqui embaixo uma série de outros fatores que precisam ser enxergados. Precisamos tornar visível o que ainda está invisível. A economia, né, da água, ela transcende muito a questão do saneamento. Você colocou muito bem. Né? Eu não conheço setor que não dependa de água. E mais importante, quando a gente fala da economia do mar, né, também é fundamental, né? Porque muitas pessoas dependem diretamente dessa economia, seja da pesca ou outras atividades, mesmo turismo, e que acabam prejudicados por essa poluição que chega a nós, né? Aí no sertão da Bahia, aqui na Faria Lima, estou aqui na Faria Lima em São Paulo, né? A gente come peixe aqui também, né? E acaba comendo aí contaminantes. E aí, uma coisa que dessa participação das empresas, né? Eu acho que aqui no Brasil um evento importantíssimo para tentar reverter esse cenário
triste de saneamento foi o marco do saneamento, né? Que trouxe aí uma série de previsões de investimentos, empresas, o setor privado junto, né, com o setor público para tentar resolver essa situação. Mas vinha bem, aí teve alguns percalços aí no meio, né, do pessoal querendo dar uma mudada onde não devia mudar. Mas, Edson, você participou aí bastante de todo esse processo. Como é que você enxerga o atual cenário regulatório para que as empresas, e até para que a gente possa fomentar isso que a Patrícia trouxe, né, de outros setores também estarem juntos nessa luta em favor da água? Sim, só para voltar um passo atrás, para quem está nos ouvindo entender, até 2007, a gente não tinha nenhuma lei federal que regulamentasse o setor de saneamento. Isso começou mais efetivamente no primeiro marco legal que aconteceu em 2007 e houve uma grande comemoração dentro do setor de saneamento de que finalmente a gente teria uma regra nacional que fizesse com que todo o setor pudesse trabalhar de forma mais unificada. Um dos pontos importantes daquele marco legal foi a obrigatoriedade de cada município ter o seu plano municipal de saneamento básico, onde o município teria que prever soluções para os 4 eixos do saneamento, não só água e esgoto, mas também para o resíduo sólido, para o lixo, né? E para a drenagem das águas de chuva. Ou seja, o município teria que se debruçar sobre a sua própria cidade, avaliar o que foi feito historicamente e o que deveria ser feito para poder resolver esses 4 serviços tão fundamentais para a vida da cidade e para a vida das pessoas. O que aconteceu depois disso, né, apesar da grande celebração que teve, é que houve pouco avanço, né? Eu era presidente do Trata Brasil nessa época, e o que a gente viu depois de 10 anos dessa lei de 2007 é que a gente tinha progredido 1 ponto percentual em água potável. Então, a gente continuava nos 83% de brasileiros com água potável 10 anos depois dessa lei. E a gente tinha evoluído menos de 1 ponto percentual da população em coleta e tratamento de esgoto. Quer dizer, extrapolando esses 10 anos, a gente demoraria pelo menos 50 anos para ter acesso ao saneamento básico para todos. Então, isso foi levado ao governo federal de que aquele marco legal, por mais celebrado que tivesse sido feito, e nós todos comemoramos muito, ele não tinha conseguido dar o salto que o país precisava, mesmo depois dos PACs, do Plano de Aceleração do Crescimento, mesmo com a Olimpíada, mesmo com a Copa do Mundo, ou seja, mesmo recebendo os maiores eventos do mundo, as cidades não tinham conseguido dar saltos significativos. Ou seja, se a gente continuasse daquele jeito, a gente não ia chegar a lugar nenhum, e o governo, na época, se conscientizou de que era preciso fazer uma evolução naquela lei. Isso foi o que fez com que nascesse esse novo marco legal do saneamento. Em cálculos que foram feitos por consultorias internacionais, se chegou a de que a gente precisaria de mais de 700 bilhões de reais para universalizar água e esgoto. Ou seja, um recurso que o governo federal não tinha, estados também não, municípios não, e mesmo o setor privado também não tinha sozinho, né? Então, esse novo marco legal, ele veio a partir de uma constatação real, concreta, de que o país não chegaria a lugar nenhum se não mudasse a lei. Então, foi feito esse novo marco legal, principalmente para poder dar competitividade ao setor de saneamento, porque no modelo anterior, uma empresa pública poderia ficar eternamente numa cidade, mesmo que não tivesse feito absolutamente nada, nenhum progresso em água e esgoto, porque os contratos eram renovados automaticamente por acordos políticos, e o setor privado vivia das migalhas aí de um prefeito ou outro que se insurgia contra a empresa pública e decidia chamar um parceiro privado. Então, nessa nova lei, se colocou essa necessidade de haver competição, haver processos de concessão, onde as empresas públicas deveriam competir de mesma forma que o setor privado, com as mesmas regras, e a melhor empresa ficaria, né? Claro que as empresas que já tinham contratos regulares,
continuariam com seus contratos, né? Não haveria grandes rupturas. Isso deu uma nova dinâmica para o setor de saneamento, novos leilões saíram, o BNDES foi chamado para ser o grande articulador de novos modelos, e aí saiu o Rio de Janeiro, saiu Amapá, saiu Alagoas, saiu Mato Grosso do Sul, enfim, grandes novos projetos, novas concessões saíram, o setor privado começou a ampliar a sua participação, e principalmente agora o Brasil tem uma meta, que é 2033, 99% das pessoas têm que ter água potável, 90% das pessoas têm que ter esgoto coletado e tratado. Então, as empresas, boas empresas de saneamento, continuarão como sempre estiveram, né, que têm capacidade técnica e financeira. E aquelas que estão há 40, 50 anos e não conseguiram dar saltos, vão ter que se adaptar ou vão ter que sair. Então, esse é um pouco o espírito. E nos últimos meses aí, a gente teve com a mudança de governo, o governo Lula decidiu olhar mais profundamente para esse novo marco legal e colocou alguns decretos que alteram alguns pontos e está causando essa nova discussão sobre o marco legal, que foi, a princípio, contestado pelo Congresso, porque o Congresso atuou durante 2 anos em cima disso, para poder chegar nesse modelo atual, onde se privilegia a competição entre empresas públicas e privadas, e mais que a competição, a cooperação, né? Porque o que mais tem avançado são as parcerias público-privadas, que a gente, como a EGEA, estimula muito. A gente acha que o setor privado tem que ser complementar ao setor público, e não competir, né? Não pode ser um ou outro, tem que ser um e outro, né? Esse e ou atrasou por décadas o avanço do saneamento. Não, tem que ser público, não, tem que ser privado. Se a gente está falando de 700, 800 bilhões, a gente precisa de todo mundo, capital nacional, capital estrangeiro. Então, a gente acha que mesmo com essa dificuldade momentânea aí com os decretos, a gente vai chegar a um bom termo, porque a gente não pode esperar mais. As pessoas morrem por não ter saneamento. Então, a gente não está brincando, não está falando de coisinha simples. A gente está falando de qualidade de vida hoje, né? As maiores cidades do Brasil são impactadas terrivelmente nos seus sistemas de saúde por doenças de transmissão hídrica. A maior parte das internações no Brasil hoje vem de doenças de transmissão hídrica. Isso é um absurdo para um país que chegou nesse nível tecnológico. Então, a gente está esperançoso aí de que esse novo marco legal vai continuar fortalecido e que a gente finalmente vai conseguir caminhar para a universalização. E tem uma coisa que viu, Patrícia, que tem essa questão, óbvio, econômica, tudo, esses investimentos, mas tem um lado social desse aspecto aí do saneamento, né, Patrícia? Muito importante. E aí acho que às vezes, né, nessas discussões, vamos mudar, vamos para botar um pouco para cá, um pouco para lá, mas se perde um pouco esse aspecto, né? A gente tem que focar no aspecto social. E, Rodrigo, eu acho que eu complementaria, como Edson falou, é muito dinheiro, né? Como dar conta? A gente sabe as condições econômicas do nosso país e isso também não pode cair totalmente sobre o setor privado da água e saneamento. Eu queria trazer uma experiência que eu venho tendo. A Comater também presta consultorias para ONGs que desenvolvem projetos socioambientais exatamente para favorecer o acesso à água ou ao esgotamento sanitário para populações de áreas rurais, aldeias indígenas, comunidades vulneráveis, enfim. E eu acho que existe também um grande espaço para atrairmos mais fundos de investimentos estrangeiros, empresas de outros setores que não são da água e saneamento, para que, nesse meio tempo, se mobilizem também, tentando com algum recurso trazer essas melhorias, né? Porque é uma meta de universalização do governo e que está aí, até 33, mas já se fala que talvez precise de mais 7 anos, porque vai ser difícil, 2040. O que cada um pode fazer nesse meio tempo, né? Fundos estrangeiros, como atrair para favorecerem esse acesso? Porque você estava dizendo, por exemplo, no início, a gente cresceu com essa ideia de não vai faltar água por um Brasil abundante de água.
Mas, por exemplo, comunidades rurais ou ribeirinhas que usavam água do rio não podem mais usar, ou por uma contaminação de mercúrio, de extração de madeira, ou por agrotóxicos que estão ali. Então, o que outros setores, ou que cada um de nós, de alguma forma, pode fazer, como se fosse brincando, né, com a expressão, um crowdfunding coletivo, como encontrar outros fundos para tentar ajudar nessa meta, que não é uma meta só de geração de renda, de emprego, isso tudo é consequência, é manutenção de vida, é saúde. E como o Edson trouxe, a quantidade de doenças de veiculação hídrica é uma coisa assim assustadora. Eu estou em contato direto com CESAI, que cuida da saúde de comunidades indígenas ou comunidades rurais. Quando você olha os números, quando você chega nesses lugares, você fala assim, não é possível. Né? Então eu acho que uma mobilização, como aconteceu no tempo da pandemia, que várias pessoas se articularam em rede para tentar levar a própria água, né? O que diante desse cenário hoje a gente também pode fazer, eu sempre repito, né, envolvendo todos os setores, porque é um problema que não é só do governo ou da área de água e saneamento. Eu acho que cada um pode contribuir, cada outra empresa, de alguma forma. Eu acho que a meta da universalização deveria um pouco também, não estou dizendo tirar a responsabilidade de quem tem essa responsabilidade, mas como eu estava dizendo antes, o consumo é um ato político, como cada um ou cada outra pequena empresa também pode ajudar, porque às vezes é necessário tão pouco você ajudar uma clorificação da água, uma rede, a perfuração de um poço, ou até a instalação de um pequeno equipamento produzido por uma startup de um jovem que já ajuda a salvar vidas. Eu finalizaria, acho que com isso. Sim. Não, e Edson, Edson é presidente do Instituto EGEA, que atua bastante integrado com a EGEA, né, a de saneamento, né, e eu sei que essa é uma visão de vocês também, né, Edson? Sim, como a Patrícia disse, qual é o que está por trás desse novo marco legal era não deixar ninguém para trás, que é um slogan da própria ONU, né? Você, enfim, levar saneamento para todo mundo, porque todo mundo tem direito, isso é um direito humano, né? A água potável é considerada uma das maiores revoluções de todos os tempos, né? Se a gente vive hoje 80 anos, 90 anos, se deve aos medicamentos, às vacinas, etc., mas primordialmente a água potável, a cloração da água, né, que fez com que a gente conseguisse controlar os patógenos, né? E todo mundo precisa de água. Aquela pessoa que está no interior da Amazônia, assim como uma pessoa que está na área rural, precisa também. Então, todas essas soluções, que a Patrícia colocou muito bem, são fundamentais de continuar existindo e sendo estimuladas, sejam pelas empresas, sejam pelos governos, né? Sejam pelas ONGs, terceiro setor, que faz um trabalho maravilhoso aí de levar soluções para essas áreas mais esquecidas, porque a gente sabe que, como a Patrícia também colocou, 2033 é a primeira data do Marco Legal, que colocou 2040 como a segunda data, e eu participei muito dessa conversa com os relatores do Marco Legal dentro do Congresso. Esse 2040 foi colocado justamente para a gente poder não esquecer dessas pessoas que estão nas áreas menos desenvolvidas, né? Justamente nas áreas mais isoladas, onde esse sistema urbano de saneamento não funciona. Você não vai levar uma rede de esgoto, uma tubulação enterrada, 4, 5 quilômetros para pegar 2 moradias. Isso economicamente é uma loucura. Então você tem que ter soluções individuais. E o Brasil vem sendo assim, um celeiro de boas tecnologias para essas áreas, né? O que a gente precisa, e o Marco Legal não trouxe, isso foi uma falha do Marco Legal, quem é responsável por essas áreas e como vai se levar, com que custo vai se levar, porque hoje muito disso ficou na Funasa, né? Historicamente, o governo federal colocou essas discussões das áreas isoladas na Funasa, a gente sabe que o avanço foi muito pequeno. Hoje, os contratos das empresas de saneamento são para as áreas urbanas, então ainda há um vácuo com relação a essas áreas isoladas, que, por não estar claro dentro da lei, permanece na responsabilidade do prefeito. Então, hoje, quando você pergunta quem é responsável pelo saneamento na área rural, é o prefeito, porque se não está no contrato de concessão da empresa que está lá, seja pública ou privada,
e não está no marco legal, quem é responsável pelo território é o prefeito, né? E a gente sabe que as prefeituras têm uma dificuldade enorme para fazer isso. Então, a gente acha que isso vai ter que ser revisto, eu acho que vai ter que ser feito um adendo ao marco legal para que essa responsabilidade fique clara. Se for da empresa que opera água e esgoto na área urbana, isso vai ter que ser revisto, os contratos vão ter que ser olhados e colocados para que alguém tome conta efetivamente dessas pessoas que não podem continuar dependendo de uma iniciativa isolada, de uma ONG, ou de uma startup, ou de um comércio local que resolveu ir lá dar um apoio. A gente não pode, nós estamos falando aí de 35 milhões de pessoas. A gente faz um case aqui, um case ali, mas não é isso que vai resolver o problema dessas pessoas. A gente precisa trabalhar mais integrado, porque são brasileiros como nós, moram em lugares diferentes, mas têm o mesmo direito de quem mora na área urbana. Não, sem dúvida. Aí a gente, infelizmente, nosso tempo já estourou aqui, mas eu acho que a mensagem que fica realmente é que a gente precisa trabalhar, enxergar isso de uma forma mais holística, trabalhar de forma integrada e compreender da importância, né, e levar essas prioridades. Gente, muito obrigado pela conversa, foi muito esclarecedora, muito bacana. E, bom, vamos encerrando aqui este painel e continue no mês do ESG, ainda tem muito conteúdo para conferir sobre todos os assuntos possíveis da sustentabilidade. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.